Caio Mendes tinha tudo: impérios imobiliários, mulheres a seus pés, poder absoluto. Ele zombava do amor como se fosse uma doença dos fracos. Até que uma noite, em sua vila de cristal em Ibiza, uma mulher lhe disse não e desapareceu entre as sombras do jardim. Pela primeira vez em 35 anos, o homem que fazia as mulheres chorarem, chorou por uma. Esta é a história de como o CEO mais implacável do mundo descobriu que o coração não entende de fusões nem de aquisições. O sol de julho caía como ouro líquido sobre o Mediterrâneo, quando Caio Mendes pisou no terraço de mármore branco de sua vila. 35 anos de sucesso implacável se refletiam em cada linha de seu corpo atlético, na maneira arrogante com que seus olhos escuros percorriam o horizonte infinito de Ibiza como se fosse sua propriedade. E, de certa forma, era. A música eletrônica vibrava suavemente dos alto-falantes, escondidos entre as palmeiras exóticas, misturando-se com o murmúrio sofisticado dos convidados que populavam sua festa particular. Mulheres espetaculares em vestidos de grife moviam-se como borboletas coloridas ao redor de homens poderosos, mas todos os olhos femininos gravitavam inevitavelmente em direção a ele. Caio Mendes, o magnata imobiliário que havia transformado metade do mundo em seu tabuleiro de xadrez pessoal. Caio, querido, arrulhou Valentina, uma modelo italiana com pernas infinitas e um sorriso calculado. Não acha que é hora de um homem como você assentar a cabeça? A risada que brotou dos lábios de Caio ecoou por todo o terraço, fazendo várias conversas pararem. Ele se recostou no sofá de linho branco, a camisa entreaberta revelando o torso bronzeado que havia conquistado capas de revistas, e tomou um gole de seu champanhe Dom Perignon 1996. Assentar a cabeça? Repetiu ele com aquele sorriso torto que havia derretido corações em 3 continentes. O amor, minha querida Valentina, é como a crise econômica, uma ilusão temporal que afeta apenas os fracos e os ingênuos. Os homens ao seu redor riram com aquela cumplicidade masculina que reconhece um predador de sucesso. As mulheres franziram a testa, lábios perfeitamente delineados, mas seus olhos brilhavam com o desafio de ser a única capaz de domar o lobo alfa. Você diz isso porque nunca encontrou a mulher certa, insistiu Sofia, uma herdeira espanhola com olhos verdes como esmeraldas. Todas nós fomos fáceis demais para você. Caio se ergueu, sua presença dominando o espaço como um ímã invisível. A luz dourada do pôr-do-sol do Mediterrâneo brincava em seus traços angulares, criando sombras que o faziam parecer uma escultura renascentista com a alma de um tubarão moderno. A mulher certa? Sua voz tinha aquela textura de veludo e aço que havia fechado negócios milionários. Não existe tal coisa. Existem mulheres bonitas, mulheres inteligentes, mulheres apaixonadas. Mas todas, absolutamente todas, no final querem a mesma coisa: segurança, compromisso, a gaiola dourada do casamento. Ele se levantou com movimentos felinos e caminhou até a grade de vidro que separava o terraço do penhasco. Abaixo, as águas turquesas do Mediterrâneo batiam contra as rochas com a mesma força implacável que ele aplicava aos seus negócios e conquistas amorosas. Eu lhes ofereço algo muito mais honesto, continuou ele, sem se virar. Paixão sem mentiras, prazer sem promessas vazias, liberdade sem correntes emocionais. É um acordo limpo. Elas obtêm a melhor versão da experiência masculina. Eu mantenho minha independência total. Valentina se aproximou, seus saltos agulha ressoando contra o mármore como um código Morse de sedução. Ela deslizou uma mão pelo braço de Caio, sentindo os músculos tensos sob a camisa de seda italiana. Mas você não se sente vazio às vezes? Não há nada que o faça acordar de manhã além de dinheiro e poder? Caio se virou lentamente, seus olhos encontrando os dela com aquela intensidade que havia feito tremer as salas de reunião em Nova York,
Londres e Tóquio. O vazio é um luxo que não posso me permitir, respondeu sua voz, baixando para um sussurro que era mais perigoso do que qualquer grito. Toda manhã eu acordo sabendo que sou o dono do meu destino, que não devo explicações a ninguém, que não há um coração partido esperando em casa, nem recriminações disfarçadas de amor. Eu sou livre, completamente livre. A música mudou para um ritmo mais lento e sensual, enquanto o sol começava sua descida final em direção ao horizonte. Os convidados se moviam em uma dança sofisticada de taças de cristal, risadas ensaiadas e olhares cheios de intenção. Era o ecossistema perfeito para um predador como Caio, um mundo onde as regras eram claras, os objetivos simples e as emoções meras ferramentas de negociação. Mas foi naquele momento, quando a arrogância de Caio atingiu seu ponto mais alto, que algo mudou na atmosfera da noite. Uma brisa diferente soprou do mar, trazendo consigo o aroma da lavanda selvagem que crescia nos jardins da vila. E com esse aroma veio uma presença que ele não havia convidado. Kásia Mendes, embora ele ainda não soubesse seu nome, emergiu das sombras do jardim como uma aparição surgida de um sonho mediterrâneo. 28 anos de elegância natural, envoltos em um vestido branco que flutuava ao redor de sua figura, como se fosse parte da brisa do mar. Seu cabelo castanho dourado se movia suavemente, emoldurando um rosto que era belo, não pela perfeição artificial das outras mulheres presentes, mas por algo mais profundo, uma serenidade que falava de batalhas vencidas contra a própria vida. Ela não usava joias ostensivas nem maquiagem excessiva, não precisava gritar sua presença como as outras, simplesmente existia no espaço com uma confiança tão natural que o próprio ar parecia se reorganizar ao seu redor. Caio a viu primeiro que ninguém, e por uma fração de segundo, tão curta que ele mesmo se recusou a reconhecer, sentiu algo que não experimentava há anos. Curiosidade genuína. Não o interesse calculado do caçador que avalia sua presa, mas algo mais primitivo e perturbador. Cassia não foi em direção a ele como todas as mulheres faziam. Não o olhou, nem tentou capturar sua atenção com movimentos estudados. Em vez disso, caminhou diretamente para a mesa de bebidas, serviu-se de um copo de água mineral, água, não champanhe, e foi para a extremidade menos povoada do terraço, onde as buganvílias roxas criavam um canto de intimidade natural. Quem é ela? Perguntou Sofia, seguindo a direção do olhar de Caio, com aquela intuição feminina que reconhece uma ameaça a quilômetros de distância. Caio não respondeu imediatamente. Ele estava observando a maneira como Cássia se inclinara contra a grade, olhando para o mar, com uma expressão que não conseguia decifrar. Não era a pose calculada de alguém que quer ser visto, mas a atitude natural de uma mulher completamente à vontade com sua própria solidão. "Was, não faço a menor ideia", murmurou ele finalmente, e a honestidade em sua voz o surpreendeu. A festa continuou a fluir ao seu redor, mas Caio se viu desconcentrado, lançando olhares furtivos para o canto, onde a mulher misteriosa parecia estar tendo uma conversa silenciosa com o horizonte. Era como se ela tivesse criado uma bolha de serenidade em meio ao caos social, e essa bolha exercia sobre ele uma atração magnética que não conseguia explicar. Quando finalmente decidiu se aproximar, porque Caio Mendes nunca recuava de um desafio, descobriu que caminhar aqueles 20 metros havia se tornado a distância mais longa de sua vida adulta. Suas conquistas habituais exigiam uma estratégia simples, um sorriso devastador, uma conversa inteligente temperada com poder e perigo, e a certeza absoluta de que a vitória era inevitável. Mas, ao se aproximar de Cássia, percebeu que não tinha um plano. "Boa noite", disse ele quando estava perto o suficiente para perceber seu perfume, algo sutil que cheirava a jasmim e liberdade.
Cássia virou a cabeça lentamente, e quando seus olhos encontraram os dele, Caio experimentou a sensação mais estranha de sua vida. Pela primeira vez, sentiu-se avaliado em vez de ser o avaliador. Seus olhos eram de uma cor de mel profundo, com pequenas manchas douradas que pareciam capturar a luz do crepúsculo e o olhavam com uma mistura de cortesia e indiferença que era completamente nova para ele. "Boa noite", ela respondeu. Sua voz tinha um calor natural que não precisava de esforço para ser atraente. Houve um silêncio que, em outras circunstâncias, teria sido desconfortável, mas que ao lado dela parecia completo, como se as palavras fossem desnecessárias quando o mar sussurrava sua própria conversa a metros de distância. Caio Mendes apresentou-se, estendendo uma mão que havia selado acordos de bilhões. "Eu sei", respondeu Cássia simplesmente, sem pegar sua mão. "Cassia." A falta de seu sobrenome foi deliberada. Ele soube imediatamente. E a maneira como ela não pegou sua mão não foi por grosseria, mas uma declaração silenciosa de que ela estabeleceria seus próprios termos para qualquer interação. "Você é amiga de alguém da festa?" perguntou Caio, ciente de que soava como um adolescente nervoso em vez do magnata que controlava impérios. Cássia sorriu, e aquele sorriso foi como observar o amanhecer após uma noite de tempestade. Completamente inesperado e devastadoramente belo. "Eu trabalho aqui", respondeu ela. "Sou designer de interiores. Sua assistente me contratou para renovar algumas de suas propriedades na ilha." A revelação o atingiu como um soco invisível. Ela não era uma convidada. Ela não fazia parte de seu mundo social. Ela não estava ali para ser conquistada. Ela era uma profissional que veio fazer seu trabalho e decidiu tomar um momento de ar fresco antes de ir embora. Foi tudo o que ele conseguiu dizer, sentindo seu universo conhecido se reajustar em torno dessa nova informação. "As vistas daqui são extraordinárias", continuou Cássia, voltando sua atenção para o mar. "Deve ser incrível acordar todas as manhãs com este panorama." "É", admitiu ele. Embora pela primeira vez em anos se perguntasse se realmente prestava atenção às vistas ou se simplesmente as considerava parte de seu inventário de posses. "Imagino que a gente se acostuma com a beleza quando a tem sempre disponível", disse ela sem olhá-lo, mas ele sentiu o peso de suas palavras como se fossem pedras jogadas em um lago calmo. O comentário tinha camadas. Ele sabia disso. Não era apenas sobre as vistas. "Você está insinuando que eu dou a beleza por garantida?" perguntou ele, recuperando um pouco de sua confiança habitual. Cássia finalmente o olhou de novo, e havia algo em seus olhos que ele não via há anos. Compaixão. Não pena, não condescendência, mas uma compreensão profunda e melancólica que o desarmou completamente. "Eu acho que você dá muitas coisas por garantidas", respondeu ela suavemente. "Mas suponho que seja o preço do sucesso, não é? Quando se pode ter tudo o que se quer, nada tem o valor do inalcançável." Antes que ele pudesse responder, Cássia deixou seu copo vazio na grade e se afastou com aquela graça natural que ele havia notado desde o primeiro momento. "Foi um prazer conhecê-lo, Caio Mendes", disse ela por cima do ombro. "Tenha uma boa noite." E simplesmente se foi. Ela desapareceu entre as sombras do jardim de lavanda, como se nunca tivesse estado ali, deixando para trás apenas o eco de seu perfume e uma sensação no peito de Caio que ele não sabia nomear. Quando ele voltou para seus convidados, a festa continuou como se nada tivesse acontecido. Valentina se aninhou contra ele. Sofia continuou a flertar com aquela persistência de caçadora experiente. Negócios foram discutidos entre taças de champanhe e risadas calculadas. Mas pela primeira vez em sua vida adulta, Caio Mendes estava fisicamente presente, enquanto sua mente havia permanecido em um canto do terraço,
revivendo uma conversa de 5 minutos que havia mudado algo fundamental em seu interior. Naquela noite, muito depois do último convidado ter ido embora e as luzes da vila terem se apagado uma a uma, Caio se encontrou de pé no mesmo lugar onde Cássia estivera, olhando o mar noturno e se perguntando, pela primeira vez em 35 anos, se havia algo que ele não pudesse comprar, conquistar ou possuir. A brisa noturna trouxe-lhe novamente o cheiro de lavanda, e com ele a certeza perturbadora de que acabara de conhecer a única mulher no mundo que poderia lhe dizer não, e realmente querer dizer isso. Ao longe, o farol de Esvedra piscava com sua luz eterna, como um coração batendo na escuridão do Mediterrâneo, sem saber que havia testemunhado o primeiro momento de verdadeira vulnerabilidade na vida de um homem que construíra toda a sua identidade sobre a invulnerabilidade. O Rei de Cristal acabara de descobrir sua primeira rachadura. A madrugada mediterrânea pintava o céu de Ibiza com tons de rosa e ouro, enquanto Caio Mendes acordava em sua cama king size com uma sensação completamente estranha. Ele havia sonhado com uma mulher e não se lembrava de seu corpo nu, mas de seus olhos. Aqueles olhos cor de mel que o haviam olhado como se pudessem ver através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Ele se sentou entre os lençóis de linho egípcio, seu torso nu bronzeado por anos de verões mediterrâneos, e pela primeira vez em décadas, não verificou imediatamente seu telefone para checar os mercados asiáticos. Em vez disso, foi descalço até a janela panorâmica que oferecia uma vista de 180 graus do mar infinito. Cássia. Ele nem sabia seu sobrenome completo. A ideia o irritou profundamente. Caio Mendes não perseguia mulheres. As mulheres o perseguiam. Era uma lei natural do universo, como a gravidade ou a inflação econômica. Mas lá estava ele, às 7h45 da manhã, pensando em uma designer de interiores que o havia tratado com a mesma indiferença cortês que reservaria a uma peça de mobiliário particularmente entediante. Ele tomou banho com mais cuidado do que o habitual. Escolheu uma camisa branca que realçava seu bronzeado e calças de linho bege que gritavam elegância casual mediterrânea. Se fosse encontrá-la por acaso, o faria com todas as vantagens possíveis. Uma ligação rápida para sua assistente pessoal, Miranda, forneceu-lhe as informações de que precisava. Casia Mendoza, 28 anos, designer freelance, especializada em propriedades de luxo, nascida em Valência, mas residente em Barcelona nos últimos 5 anos. Divorciada, sem filhos. Atualmente trabalhando em 3 de suas propriedades. A vila principal, uma casa de hóspedes em Las Colinas e um apartamento no Porto Esportivo. Divorciada. Essa informação lhe proporcionou uma satisfação que ele não esperava. Significava que ela havia sido casada, que havia acreditado no amor o suficiente para tentar e que havia falhado. Mulheres divorciadas eram território familiar para ele. Elas sabiam que os contos de fadas eram mentiras, estavam abertas a relacionamentos sem compromisso. Entendiam que o prazer podia existir sem promessas eternas. Sua primeira parada foi o mercado hippie de Las Dálias, onde Miranda o informara que Cássia costumava comprar plantas e elementos decorativos nas manhãs de terça-feira. O mercado era um caleidoscópio de cores, aromas e sons que normalmente o teriam irritado por seu caos, mas que naquela manhã ele achou pitoresco enquanto procurava entre as barracas de artesanato tecidos brilhantes e joias de prata. Ele a encontrou em uma barraca de plantas aromáticas, negociando em um espanhol fluente, mas com um leve sotaque, o preço de várias cestas de lavanda. Ela usava um vestido midi de algodão azul marinho que se movia suavemente com a brisa, sandálias de couro natural e o cabelo preso em um rabo de cavalo baixo que mostrava a curva elegante de seu pescoço.
Ela não usava maquiagem, além de um toque de brilho labial, e, no entanto, irradiava uma beleza tão natural que várias cabeças masculinas se viraram para ela. Caio se aproximou dela com a confiança de alguém que havia conquistado salas de reunião em 3 continentes. Mas quando ela o viu, algo em sua expressão o fez sentir como se tivesse sido descoberto em uma travessura de infância. "Bom dia, Cássia", disse ele com aquele sorriso que havia derretido corações de Milão a Mônaco. "Bom dia, Sr. Mendes", respondeu ela com uma cortesia perfeita em sua frieza. "Fazendo compras no mercado?" A maneira como ela pronunciou Sr. Mendes, em vez de seu nome, foi como um pequeno e elegante tapa. Ela estava estabelecendo distância, lembrando-o de que, para ela, ele era seu empregador, não um homem que tentava seduzi-la. "Caio, por favor", corrigiu ele. E sim, Miranda me disse que este era o melhor lugar para encontrar elementos decorativos autênticos da ilha. Era meia mentira. Miranda nunca lhe dissera tal coisa, mas ele aprendera que as mentiras mais convincentes sempre continham uma pitada de verdade possível. Cássia assentiu educadamente enquanto pagava por suas plantas, mas Caio notou como seus olhos se moveram levemente, como se estivesse calculando algo. "É verdade", respondeu ela finalmente, "embora eu imagine que alguém com sua agenda não tenha muito tempo para visitar pessoalmente os mercados locais." Novamente, aquela maneira sutil de questioná-lo sem ser diretamente confrontadora. Era como esgrima verbal, e Caio percebeu que estava enfrentando uma oponente muito mais habilidosa do que havia antecipado. "Hoje tirei a manhã de folga", mentiu ele facilmente. "Você se importaria de me mostrar alguns de seus lugares favoritos? Considere uma consultoria profissional." Por um momento, ela o estudou com aqueles olhos que pareciam capazes de ler as linhas financeiras de sua alma. Então ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos seus olhos. "Claro. Siga-me." O que se seguiu foi a coisa mais frustrante e fascinante que Caio havia experimentado em anos. Cássia o guiou pelo mercado, com a graça de alguém que conhecia cada canto, cada vendedor, cada história, por trás de cada artesanato. Ela falava com paixão genuína sobre a textura dos tecidos à mão, a história cultural por trás da cerâmica tradicional, a importância de manter vivas as tradições artesanais em um mundo cada vez mais industrial. Mas enquanto o educava sobre arte e cultura, ela mantinha uma distância profissional perfeita. Quando ele tentou tocar seu braço para apontar algo, ela se moveu suavemente para fora de seu alcance, sem que parecesse deliberado. Quando ele sugeriu tomar um café juntos, ela verificou o relógio e mencionou educadamente que tinha uma reunião com fornecedores em 30 minutos. Quando ele elogiou seu conhecimento e sugeriu que poderiam discutir mais ideias durante um jantar, ela sorriu e lhe deu seu cartão de visita. "Todas as minhas comunicações profissionais passam pela minha assistente", disse ela. "Será um prazer trabalhar em seus projetos, Sr. Mendes." E de novo, Sr. Mendes. Como uma barreira invisível, mas inquebrável. A próxima vez que a viu foi 3 dias depois, no exclusivo Beach Club em Cala Conte, onde as águas cristalinas criavam um espetáculo de azuis que iam do turquesa ao safira profundo. Caio havia chegado com seu grupo habitual: 3 parceiros de negócios, 2 modelos internacionais e Valentina, que havia estendido sua estadia em Ibiza com a esperança, obviamente transparente, de se tornar algo mais permanente em sua vida. Cássia estava em uma pequena mesa no terraço, sozinha, com um laptop aberto e vários catálogos de móveis espalhados ao redor de sua salada mal tocada. Ela usava um elegante biquíni preto, coberto por uma saída de praia transparente, e sua concentração no trabalho era tão intensa que não percebeu quando ele se aproximou. "Trabalhando nas férias?" perguntou ele, deslizando para a cadeira em frente a ela, sem ser convidado. Cássia levantou os olhos
e por uma fração de segundo, ele viu algo parecido com irritação cruzar seus traços antes que a máscara profissional voltasse ao lugar. Não estou de férias, respondeu ela simplesmente. Estou trabalhando, em seus projetos, na verdade. Caio olhou por cima dos catálogos. Móveis de design italiano, tecidos exclusivos, elementos decorativos que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Tudo parece muito caro, comentou ele, como se o dinheiro fosse uma consideração para ele. Tem certeza de que preciso gastar tanto em decoração? A pergunta era ridícula, vinda de um homem que havia pago 12 milhões de euros por sua vila principal sem piscar. Mas ele queria ver como ela reagiria. Cássia fechou seu laptop suavemente e o olhou com uma expressão que poderia ter congelado o Mediterrâneo em pleno agosto. Senhor Mendes, disse ela, e o uso formal de seu nome soou como um tapa elegante. Você me contratou porque sou a melhor no que faço. Minhas recomendações são baseadas em anos de experiência e um profundo conhecimento do mercado de luxo. Se preferir opções mais econômicas, posso recomendar vários colegas muito competentes que trabalham em diferentes faixas de preço. Foi um cheque-mate perfeito. Ela havia transformado seu comentário condescendente em uma oportunidade para demonstrar seu profissionalismo, enquanto sutilmente o lembrava de que ele havia procurado especificamente por seus serviços e havia feito tudo sem perder a compostura. Claro, ele recuou, sentindo uma mistura de admiração e frustração. Eu confio completamente em seu julgamento profissional. Excelente, respondeu ela, reabrindo seu laptop. Se tiver alguma pergunta específica sobre o projeto, minha assistente pode agendar uma reunião formal em meu escritório. Ele estava sendo dispensado. Cortês, mas firmemente dispensado. Cássia, disse ele, sua voz baixando para aquele tom íntimo que havia funcionado com inúmeras mulheres. Eu fiz algo para ofendê-la? Ela parou as mãos sobre o teclado e o olhou com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente. Absolutamente não, respondeu ela. Eu simplesmente acredito em manter limites claros entre o profissional e o pessoal. É melhor para todos os envolvidos. Limites claros, como se ele fosse um vírus do qual ela precisasse se proteger. O resto da tarde foi uma tortura requintada. Caio não conseguia se concentrar nas conversas de negócios, porque estava muito ciente da presença de Cássia a 5 mesas de distância. Ele havia trabalhar com uma concentração que invejava, fazendo anotações precisas, fazendo chamadas profissionais em voz baixa, ignorando completamente os olhares de admiração de outros homens no clube. Quando Valentina se aninhou contra ele e sugeriu que fossem para a vila para uma soneca, ele concordou automaticamente. Mas enquanto faziam amor em seu quarto com vista para o mar, Caio se pegou pensando nos olhos de outra mulher e na maneira como ela havia pronunciado limites claros, como se fossem as palavras mais importantes do mundo. Naquela noite, ele acordou às 3h15 com Valentina dormindo nua ao seu lado e pela primeira vez em sua vida adulta sentiu-se completamente sozinho, apesar de não estar fisicamente só. A perseguição continuou pelas 2 semanas seguintes, com a precisão de uma campanha militar. Caio aparecia, por acaso, em todos os lugares que Cássia frequentava. O café orgânico onde ela tomava café da manhã, a loja de antiguidades onde procurava peças únicas, a galeria de arte local, onde às vezes parava depois do trabalho. Cada encontro seguia o mesmo padrão. Ele tentava iniciar uma conversa pessoal. Ela a redirecionava educadamente para tópicos profissionais e ele se afastava, sentindo-se mais frustrado e, estranhamente, mais intrigado. Foi em Daut Villa, a cidade velha de Ibiza, que ele finalmente conseguiu quebrar parcialmente suas defesas. Ele a havia seguido até lá, depois que Miranda o informou que ela tinha uma reunião com um antiquário para procurar peças decorativas para a casa de hóspedes. As ruas de paralelepípedos da cidade medieval criavam um labirinto romântico de sombras e luz dourada,
e quando ele a viu parar em frente a uma vista panorâmica do porto, algo em sua postura o fez se aproximar com menos arrogância e mais humanidade do que havia mostrado em semanas. É lindo, disse ele simplesmente, sem tentar surpreendê-la. Cássia não se sobressaltou. Era como se ela tivesse sentido sua presença antes que ele falasse. Sim, respondeu ela, sem se afastar do horizonte. Isso me lembra por que escolhi esta profissão. Há algo na beleza bem preservada que faz valer a pena lutar por ela. Foi a primeira vez que ela compartilhou algo pessoal sem que ele tivesse que extrair. Caio se aproximou lentamente até ficar ao seu lado no mirante, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo o calor que irradiava de sua pele sob o sol da tarde. O que você quer dizer com lutar por ela? Perguntou ele, genuinamente curioso. Cássia finalmente o olhou, e em seus olhos havia uma vulnerabilidade momentânea que ela permitiu que ele visse. Meu ex-marido acreditava que a beleza era um luxo desnecessário, disse ela suavemente. Ele achava que meu trabalho era uma forma de brincar de casinha, que decoração e design eram frivolidades para mulheres entediadas com muito dinheiro. A confissão pessoal o atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez, ele entendeu que a distância que ela mantinha não era apenas profissional, era protetora. Ela havia sido casada com alguém que havia minimizado sua paixão, que havia reduzido seu talento a um passatempo caro. Ele era um idiota, disse Caio, com uma veemência que o surpreendeu. Cássia sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Talvez, mas ele me ensinou algo valioso. Nunca mais permitirei que ninguém me faça sentir pequena por amar o que amo. Naquele momento, enquanto o sol do Mediterrâneo criava halos dourados ao redor do cabelo de Cássia e suas palavras ressoavam com uma força silenciosa, Caio Mendes experimentou algo que não sentia há 15 anos. Respeito profundo por uma mulher que não se baseava em sua beleza ou disponibilidade sexual, mas em sua força interior. E pela primeira vez, desde que a conhecera, ele entendeu que não estava perseguindo uma conquista, estava perseguindo uma igual. O sol começou a se pôr sobre Doubt Villa, pintando as pedras antigas com tons dourados e avermelhados, e quando Cássia finalmente se afastou do mirante, Caio ficou ali por mais uma hora, olhando para o mesmo horizonte que havia capturado sua atenção e se perguntando quando exatamente ele havia deixado de ser o caçador para se tornar a presa. O céu de Ibiza ameaçava tempestade há 3 dias, quando Cássia recebeu a chamada de emergência que mudaria tudo. Eram 16h20 de uma quinta-feira, quando seu telefone vibrou enquanto ela inspecionava as cortinas recém-instaladas na casa de hóspedes de Caio, uma propriedade do século XVIII entre oliveiras centenárias e campos de lavanda silvestre. Senhorita Mendoza, há um problema com os móveis italianos. A voz de Miranda soava tensa. O container chegou danificado ao porto. Água do mar. O Sr. Mendes está... Ele não está feliz. Cássia fechou os olhos, visualizando imediatamente o desastre. 30.000 euros em móveis de design arruinados pelo sal do Mediterrâneo, um cronograma de entrega que já estava no limite e um cliente que havia mostrado muito pouca paciência para contratempos. Onde ele está agora? Perguntou ela, já pegando suas coisas. Na Fazenda dos Olivos. Ele queria inspecionar pessoalmente os danos antes que fossem levados para o armazém. Claro que ele queria. Caio Mendes era o tipo de homem que precisava ver com seus próprios olhos cada problema, cada falha, cada imperfeição em seu mundo cuidadosamente controlado. A estrada para a fazenda serpenteava por colinas cobertas de pinheiros e penhascos, e enquanto Cássia dirigia seu pequeno Fiat branco, as primeiras gotas de chuva começaram a salpicar o para-brisa. O ar havia se tornado pesado e elétrico, carregado com aquela tensão que precede as tempestades de verão do Mediterrâneo.
Ela o encontrou no pátio principal da fazenda, uma construção rústica de pedra branca com telhados de telha vermelha, que havia sido restaurada com um gosto primoroso. Ele estava de pé ao lado do container aberto, com os braços cruzados e uma expressão que poderia ter derretido o aço. Usava jeans escuros e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, e seu cabelo preto estava levemente despenteado pelo vento que anunciava a tempestade. Mesmo furioso, ele era devastadoramente atraente. 30.000 euros, disse ele sem preâmbulos quando a viu se aproximar. 30.000 euros transformados em madeira inchada e tecido arruinado. Cássia se aproximou do container e avaliou os danos com a experiência de quem já havia lidado com desastres logísticos antes. Estava ruim, mas não catastrófico. Algumas peças poderiam ser salvas com tratamento especializado, outras precisariam ser substituídas. O seguro cobrirá os danos, disse ela calmamente. E eu posso conseguir peças de reposição em 2 semanas, 3 no máximo. 3 semanas, repetiu ele, sua voz cheia de uma frustração que parecia ir além dos móveis danificados. Tenho convidados importantes chegando para o festival de música, convidados que esperam perfeição. Cássia o olhou de verdade pela primeira vez desde que chegara. Havia algo diferente nele, uma tensão que não tinha nada a ver com os móveis molhados. Seus olhos tinham olheiras leves, como se não tivesse dormido bem, e havia uma rigidez em seus ombros que falava de estresse acumulado. Quando foi a última vez que você dormiu uma noite inteira? Perguntou ela, a pergunta saindo de seus lábios antes que pudesse impedi-la. Caio a olhou surpreso, como se a pergunta tivesse vindo de outro planeta. O que isso tem a ver com meus móveis arruinados? Nada, admitiu ela. Mas você parece que tem lutado com fantasmas. A observação era pessoal demais, íntima demais para a relação profissional que ela tanto se esforçara para manter. Mas algo sobre a vulnerabilidade momentânea que vira em seus olhos a fizera falar sem filtros. Caio permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Então, inesperadamente, ele riu. Não a risada arrogante que ela ouvira em sua festa, mas algo mais real, mais cansado. Há 3 semanas, respondeu ele finalmente. 3 semanas que durmo como um lixo. O primeiro trovão ressoou sobre as colinas exatamente quando as palavras saíram de seus lábios, e ambos olharam para o céu, que havia se tornado um cinza-chumbo ameaçador. Deveríamos entrar, disse Cássia, sentindo as primeiras gotas de chuva pesada. Esta tempestade vai ser forte. Como se suas palavras tivessem sido uma invocação, o céu se abriu. A chuva de verão do Mediterrâneo caiu como uma cascata intensa e quente, encharcando-os em segundos. Eles correram em direção à fazenda, seus pés chapinhando nas poças que se formavam instantaneamente no pátio de pedra. A porta principal se abriu para um vestíbulo, com vigas de madeira escura e paredes de pedra branca que irradiavam a serenidade de séculos de histórias silenciosas. Cássia parou na soleira, pingando sobre os azulejos de terracota, ciente de que seu vestido de algodão azul havia se tornado transparente com a chuva e se colava ao seu corpo como uma segunda pele. Toalhas, murmurou Caio, desaparecendo para o interior da casa. Cássia ficou sozinha no vestíbulo, ouvindo o rugido da tempestade contra as janelas e o eco dos passos de Caio em algum lugar da casa. Era a primeira vez que estavam completamente sozinhos, sem a proteção de espaços públicos ou a presença de outras pessoas. A intimidade do momento a atingiu como uma onda, e ela se abraçou, tanto pelo frio quanto pela necessidade de criar uma barreira física contra o que quer que estivesse sentindo. Quando ele voltou com toalhas felpudas e uma camisa seca, havia algo diferente em sua expressão. A irritação pelos móveis havia desaparecido, substituída por algo mais primitivo e perigoso. Pegue, disse ele, oferecendo-lhe uma toalha e a camisa. Você pode se trocar no quarto de hóspedes.
Seus dedos se roçaram quando ela pegou as roupas, e Cássia sentiu uma corrente elétrica que não tinha nada a ver com a tempestade. Ela se afastou rapidamente, buscando refúgio no quarto que ele havia indicado. O quarto era simples, mas elegante, com uma cama de ferro forjado coberta com lençóis brancos e uma janela que dava para os campos de lavanda, que agora se curvavam sob a força do vento. Cássia se trocou rapidamente, secando o cabelo com a toalha e deslizando para dentro da camisa de Caio. Era grande demais para ela, chegando até a metade de suas coxas, e cheirava a sua colônia, algo masculino e complexo que a fez fechar os olhos involuntariamente. Quando voltou para a sala principal, encontrou-o de pé em frente à lareira de pedra, onde havia acendido um fogo que crepitava alegremente contra o frio repentino que a tempestade trouxera. Ele havia se trocado para jeans secos e uma camisa preta que se ajustava ao seu torso de uma maneira que deveria ser ilegal. «Café?» perguntou ele, apontando para uma cafeteira italiana que borbulhava em uma mesa auxiliar. Por favor, ele lhe serviu uma xícara de café aromático em uma caneca de cerâmica artesanal que parecia quente e sólida em suas mãos. Ao entregá-la, seus dedos se tocaram novamente, e desta vez, nenhum deles se afastou imediatamente. «Cássia», disse ele suavemente, sua voz mal audível sobre o rugido da tempestade. «Por que você tem tanto medo de mim?» A pergunta a atingiu como um raio, porque estava exatamente certa e completamente errada ao mesmo tempo. «Eu não tenho medo de você», respondeu ela, mas até para seus próprios ouvidos, soou como uma mentira. «Então o que é?» Ele se aproximou um passo, e ela podia sentir o calor que irradiava de seu corpo. «Porque há algo entre nós, algo que ambos estamos sentindo, e você está lutando contra isso com cada fibra do seu ser». Cássia deixou sua xícara no chão da lareira com as mãos que tremiam levemente. A honestidade brutal de sua observação havia eliminado todas as suas defesas cuidadosamente construídas. «Porque eu conheço homens como você», disse ela finalmente, virando-se para encará-lo. «Poderosos, acostumados a conseguir o que querem, incapazes de entender a palavra não. E porque eu já passei por isso antes?» Seu ex-marido. Não foi uma pergunta. Ele havia ligado os pontos com a precisão de alguém acostumado a analisar comportamentos e motivações. «Meu ex-marido», ela confirmou. «Ricardo. Carismático, bem-sucedido, absolutamente convencido de que eu era um belo acessório para sua vida perfeita. No início, me sentia a mulher mais sortuda do mundo. Um homem poderoso havia escolhido me amar». Ela se afastou para a janela, olhando a chuva que batia no vidro como lágrimas desesperadas. «O que aconteceu?» perguntou Caio suavemente. «Eu descobri que ele não me amava». Sua voz respondeu com pouco mais que um sussurro. Ele amava a ideia de mim. Amava ter uma esposa bonita que complementasse sua imagem, que decorasse seu braço em eventos sociais, que nunca o desafiasse ou o incomodasse com suas próprias ambições. Ela se virou para ele e em seus olhos havia uma força feroz que o fez recuar inconscientemente. «Quando comecei meu negócio, quando comecei a ter sucesso, quando deixei de ser a senhora de Ricardo Vega para me tornar Cássia Mendoza, designer, ele se sentiu ameaçado. Cada contrato que eu conseguia era uma competição com ele. Cada elogio ao meu trabalho era uma diminuição de sua importância. Ele foi infiel a você?» A pergunta saiu mais dura do que Caio pretendia. «Pior», respondeu Cássia. «Ele me tornou invisível. Durante os últimos 2 anos de nosso casamento, vivemos como estranhos educados. Ele com suas amantes discretas, eu com meu trabalho que havia se tornado meu único refúgio». Caio se aproximou lentamente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. «Nem todos os homens são Ricardo Vega», disse ele suavemente. «Não», ela concordou. «Mas todos os homens como você são». A acusação pairou no ar entre eles como uma espada. Caio sentiu como se tivesse levado um tapa,
Mas não porque fosse injusto, mas porque era terrivelmente preciso. Você está certa, admitiu ele com uma honestidade que o surpreendeu. Toda a minha vida eu vi as mulheres como aquisições temporárias, bonitas, divertidas, úteis para certas necessidades, mas nunca como iguais. Ele se sentou pesadamente no sofá, em frente ao fogo, parecendo de repente muito mais velho do que seus 35 anos. Meu pai me ensinou que as emoções eram fraquezas, continuou ele. Que homens de sucesso não podiam se dar ao luxo de ser vulneráveis, especialmente com mulheres. Mulheres vêm e vão, Caio, ele me dizia. Mas poder e dinheiro são para sempre. Cássia o observava da janela, talvez vendo pela primeira vez o homem por trás da máscara de arrogância. E você acreditou nele? Eu acreditei porque funcionava, respondeu Caio. Toda vez que começava a sentir algo real por uma mulher, eu me lembrava das lições do meu pai e me afastava antes que pudesse me machucar. Construí muros tão altos que pensei que fossem inquebráveis. Um relâmpago iluminou a sala, seguido imediatamente por um trovão que fez as janelas vibrarem. A tempestade havia atingido seu pico e parecia que o mundo exterior havia desaparecido, deixando-os sozinhos em uma bolha de luz de fogo e confissões perigosas. O que mudou? Perguntou Cássia suavemente. Caio a olhou diretamente e em seus olhos havia uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto antes. Você, respondeu ele simplesmente. Desde aquela primeira noite no meu terraço, não consigo tirá-la da minha cabeça. E não porque você é bonita, embora seja. Não porque é inalcançável, embora tenha sido. É porque quando você me olha, você realmente me vê. Não meu dinheiro, não meu poder, não o que posso fazer por você. Você me vê, incluindo todas as partes que trabalhei a vida inteira para esconder. Cássia sentiu como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Por semanas, ela lutara contra a atração que sentia por ele, convencendo-se de que era apenas química física, apenas o magnetismo natural de um homem acostumado a conseguir o que queria. Mas naquele momento, vendo a honestidade crua em seus olhos, percebeu que estava mentindo para si mesma. Caio, começou ela, mas ele se levantou e se aproximou dela. Eu sei que não sou o tipo de homem em quem você deveria confiar, disse ele, parando a poucos centímetros de distância. Sei que meu histórico fala por si, que machuquei mulheres, que fui egoísta e superficial. Mas com você eu quero ser diferente. Eu quero ser o homem que você merece. A chuva começara a diminuir, mas nenhum deles notou. Estavam perdidos em um momento que parecia suspenso no tempo, onde as defesas haviam caído e as verdades haviam sido ditas. E se você não conseguir mudar? Sussurrou Cássia. E se isso for apenas mais uma conquista para você, apenas mais elaborada do que as outras? Caio levantou uma mão e tocou suavemente sua bochecha, seus dedos traçando a linha de sua mandíbula com uma ternura que ela não esperava. Então terei arruinado a melhor coisa que já me aconteceu na vida, respondeu ele. Mas me dê a chance de tentar. Me dê a chance de mostrar que posso ser mais do que meu passado. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se olharam nos olhos. Cássia podia ver seu reflexo nas pupilas dilatadas de Caio. Podia sentir sua respiração quente contra sua pele. Podia sentir o cheiro de sua colônia misturado com o aroma de chuva e lenha. E então, apesar de todas as suas defesas, apesar de todas as suas promessas a si mesma, apesar de tudo o que havia aprendido sobre homens como ele, Cássia ficou na ponta dos pés e o beijou. Foi um beijo suave a princípio, exploratório, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando Caio respondeu, quando seus braços a envolveram e a aproximaram de seu corpo, o beijo se aprofundou até se tornar algo desesperado e necessário. Quando finalmente se separaram, ambos estavam tremendo. Esta é uma má ideia, murmurou Cássia contra seus lábios. A pior, ele concordou, mas não a soltou. Lá fora, a tempestade havia passado,
deixando apenas a garoa suave da chuva que escorria pelas janelas e o aroma fresco da terra molhada que se infiltrava pelas janelas abertas. Mas dentro da fazenda de oliveiras, entre as paredes de pedra que haviam testemunhado séculos de história humana, algo havia mudado irrevogavelmente. Os muros que ambos haviam construído ao redor de seus corações agora tinham rachaduras, e embora nenhum deles soubesse ainda, aquelas rachaduras eram apenas o começo de um colapso que os transformaria para sempre. 3 dias após a tempestade, Caio Mendes acordou pela primeira vez em anos com um sorriso genuíno nos lábios. O sol de agosto se infiltrava pelas cortinas de seu quarto principal, criando padrões dourados nos lençóis, onde Cássia havia dormido em seus braços durante as últimas 3 noites consecutivas. Mas naquela manhã, ela não estava mais lá. Ele se sentou e encontrou um bilhete no travesseiro, onde a cabeça dela havia descansado. Sua caligrafia elegante decorava o papel como uma carícia visual. Reunião com fornecedores logo cedo. Volto ao entardecer. Obrigada por me lembrar como é se sentir viva. C. A transformação que ocorrera entre eles após aquela tarde na fazenda de oliveiras havia sido tão intensa quanto inesperada. As barreiras que mantiveram por semanas haviam desmoronado completamente, revelando uma conexão que ia muito além da atração física. Conversaram por horas sobre arte, sobre sonhos, sobre as cicatrizes que os haviam formado. Caio havia descoberto que o sexo podia ser algo completamente diferente quando combinado com intimidade emocional real. E Cássia havia redescoberto sua capacidade de confiar em um homem sem perder sua própria identidade. Pela primeira vez em 35 anos, Caio entendeu o que a palavra apaixonar-se significava. Naquela tarde, ele havia planejado algo especial. Seu iate particular, o Libertad, um nome que agora parecia ironicamente profético, o esperava na Marina Botafoche para uma viagem noturna a Formentera. Ele havia coordenado com seu chefe particular um jantar sob as estrelas, enchido a adega com o melhor vinho, e até mesmo comprado algo que nunca pensou que compraria: um anel. Não um anel de noivado. Ele ainda não estava pronto para isso, mas um anel de promessa. Uma esmeralda da cor exata de seus olhos quando a luz do mar os iluminava, engastada em ouro branco com pequenos diamantes que brilhavam como as estrelas sob as quais ele planejava entregá-lo. Cássia chegou às 7:30 da noite, usando um vestido floral que se movia como água ao redor de seu corpo bronzeado. Seu cabelo caía em ondas naturais sobre seus ombros nus, e quando ela sorriu ao vê-lo esperando por ela no cais, Caio sentiu como se o mundo inteiro tivesse se reorganizado em torno daquele momento. Um iate? Perguntou ela, com aquela mistura de diversão e incredulidade que ele aprendera a adorar. Não acha um pouco excessivo? Tudo na minha vida é excessivo, respondeu ele, pegando sua mão para ajudá-la a embarcar. Pensei que você já tivesse se acostumado. O Libertad era uma obra-prima de 30 metros de engenharia naval italiana, com linhas elegantes que cortavam a água como uma faca na seda. O convés principal havia sido transformado em uma sala de jantar romântica ao ar livre, com lanternas protegidas por vidro que criavam um brilho quente contra o azul crepuscular do Mediterrâneo. Eles navegaram para o oeste enquanto o sol começava sua descida, as águas mudando de azul profundo para turquesa líquido à medida que se aproximavam das costas de Formentera. Cássia havia tirado os sapatos e se sentou na proa, seus pés balançando sobre a borda enquanto o vento brincava com seu vestido. É como estar navegando para o fim do mundo, disse sua voz, mal audível sobre o ruído do motor e o sussurro da água contra o casco. Caio sentou-se atrás dela, envolvendo-a com os braços e apoiando o queixo em seu ombro. Pela primeira vez em sua vida, ele não estava pensando em negócios, em aquisições,
no próximo movimento estratégico. Havia apenas aquele momento, o calor de Cássia contra seu peito, o cheiro de seu perfume se misturando com o sal do mar, a sensação de completude que ele nunca havia experimentado antes. Cássia, murmurou ele contra sua orelha. Há algo que eu quero te dizer. Ela se virou em seus braços, seus olhos dourados refletindo a luz dourada do pôr do sol. O que é? As palavras ficaram presas em sua garganta. Durante toda a sua vida, ele fora um mestre da comunicação, capaz de convencer, persuadir, dominar qualquer conversa. Mas dizer a uma mulher que a amava era um território completamente inexplorado. Você mudou tudo para mim, ele finalmente conseguiu dizer. Eu não sabia que era possível sentir isso. Cássia sorriu, aquele sorriso que havia se tornado seu vício mais perigoso. Eu também, sussurrou ela. Me assusta o quanto isso significa para mim. Eles se beijaram enquanto o sol tocava o horizonte, pintando o céu com dourados e magentas que se refletiam nas águas calmas. Era o tipo de momento que só existia em filmes românticos, e pela primeira vez, Caio entendeu por que as pessoas escreviam poemas sobre o amor. O jantar foi perfeito. Róbalo fresco preparado com ervas mediterrâneas, salada de tomate da horta com azeite de oliva virgem, morangos com chocolate que eles comeram juntos com os dedos, enquanto riam como adolescentes apaixonados. Conversaram sobre o futuro pela primeira vez, fazendo planos hesitantes de viajar juntos, de combinar suas carreiras para que se fortalecessem em vez de competir. Foi quando estavam no convés superior, sob um manto de estrelas que brilhavam como diamantes contra o veludo negro do céu noturno, que Caio tirou a pequena caixa de veludo azul. Não é o que você pensa, disse ele rapidamente quando viu a expressão de pânico que cruzou o rosto de Cássia. É uma promessa. Uma promessa de que isso é real para mim, de que quero tentar de verdade. A esmeralda brilhou como um fragmento do mar sob a luz da lua, quando ele a deslizou em seu dedo anelar direito. Cássia olhou para ela por um longo tempo, seus olhos cheios de lágrimas, que poderiam ser de felicidade ou de terror. Caio, sussurrou ela. É lindo. Mas o mas pairou no ar entre eles como uma premonição. Mas o quê? Perguntou ele, sentindo como se algo frio se instalasse em seu estômago. Mas ainda há coisas que você não sabe sobre mim. Coisas que poderiam mudar como você se sente. Nada poderia mudar como eu me sinto, respondeu ele com aquela confiança absoluta que havia caracterizado toda a sua vida. Eu te amo, Cássia. Eu te amo completamente. Foi a primeira vez que ele pronunciou essas palavras, e elas soaram como uma revelação até para ele mesmo. Cássia fechou os olhos, e quando os abriu, havia uma tristeza profunda neles que ele não entendeu. Meu sobrenome não é Mendoza, disse ela suavemente. É Herrera. Cássia Herrera. O nome o atingiu como um soco no estômago. Herrera. Como em Construcciones Herrera, a empresa familiar que ele tentara comprar de forma hostil 3 anos antes. Como em Miguel Herrera, o homem orgulhoso que preferira a falência a vender para Caio Mendes. Como em Seu pai é Miguel Herrera? Era, corrigiu ela, sua voz quebrando. Ele morreu há 2 anos, de um ataque cardíaco, 3 meses depois que sua empresa faliu. O mundo de Caio desmoronou naquele momento. As peças do quebra-cabeça se reorganizaram para formar uma imagem que o horrorizou. Cássia não era apenas uma talentosa designer de interiores que aparecera em sua vida por acaso. Ela era a filha do homem que ele havia destruído. É por isso que você se casou com Ricardo Vega, continuou ele, ligando os pontos com uma clareza dolorosa. Para salvar a empresa da sua família, Cássia sentiu as lágrimas escorrendo livremente por suas bochechas. Ricardo era sócio do meu pai. Quando a Construcciones Herrera começou a ter problemas financeiros, depois de você, depois do que aconteceu, ele ofereceu ajuda. Mas sua ajuda veio com condições. Ele queria se casar comigo. Ele queria a empresa.
Ele queria tudo. E seu pai aceitou. Meu pai era um homem de honra do velho mundo, disse Cássia amargamente. Ele acreditava que havia falhado como provedor, que havia desonrado o nome da família. Ele pensou que me casar com Ricardo salvaria o que restava do nosso legado. Caio se afastou dela em direção à balaustrada do iate. As estrelas que minutos antes pareciam mágicas, agora pareciam olhos acusadores brilhando do vazio. Então tudo isso, o que é? Vingança? A pergunta saiu mais dura do que ele pretendia, mas a dor em seu peito era tão intensa que mal conseguia respirar. Não! Gritou Cássia, levantando-se. No começo, sim. Quando Miranda me contatou, quando soube que Caio Mendes queria contratar meus serviços, pensei que era a oportunidade perfeita. Pensei que poderia, não sei, sabotar algo, fazer você sentir uma fração da dor que minha família sentiu. E depois eu te conheci, sussurrou ela. Eu te conheci de verdade, não o monstro que eu havia construído em minha mente, e me apaixonei pelo homem que você é agora, não pelo que você era então. Caio se virou para ela, e em seus olhos havia uma fúria fria que ele reconheceu das histórias que ouvira sobre ele nos negócios. O homem que eu sou agora? Repetiu ele. Eu sou exatamente o mesmo homem que destruiu a empresa do seu pai. Sou exatamente o mesmo homem que contribuiu para a morte dele. Não, você não é, insistiu Cássia. Eu vi seu coração, Caio. Vi sua capacidade de amar, de mudar. Você viu meu coração? Ele a interrompeu. Ouviu o que queria ver? A reabilitação perfeita do vilão. Sua oportunidade de redimir o homem que arruinou sua vida? Cada palavra era uma faca, e Cássia tremia sob o peso de sua fúria. Isso não é justo, murmurou ela. O que eu sinto por você é real. É real? Caio se aproximou dela, sua presença agora ameaçadora em vez de protetora. Ou é o final perfeito para sua história de vingança? Fazer o monstro se apaixonar por você e depois destruí-lo por dentro? Pare! Gritou Cássia. Você sabe que não é verdade. Você sabe o que compartilhamos nestas últimas semanas. Eu não sei de nada, respondeu ele com uma frieza que fez o ar da noite parecer ártico. Aparentemente, eu não sei nada sobre você. O iate havia chegado a um ponto equidistante entre Ibiza e Formentera, flutuando em águas profundas, sob um céu que parecia ter se tornado hostil. Caio virou as costas para Cássia e ativou o rádio do barco. Capitão Torres, disse ele ao microfone. Volte para o porto imediatamente. Caio, por favor, implorou Cássia. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar, respondeu ele sem se virar. Tudo está perfeitamente claro agora. A viagem de volta foi um inferno silencioso. Cássia ficou em uma extremidade do iate, chorando silenciosamente enquanto tirava o anel de esmeralda e o deixava na mesa onde haviam jantado tão felizes apenas algumas horas antes. Caio permaneceu na ponte com o capitão, seu perfil rígido contra as luzes do porto que se aproximavam. Quando chegaram ao cais, ele finalmente se virou para ela. Quero que você termine os projetos, disse ele com uma voz profissional que não deixava espaço para emoções. Miranda entrará em contato com você com os detalhes finais. Depois disso, não quero mais te ver. Cássia olhou para ele por um longo tempo, memorizando seus traços uma última vez. Para o que vale, disse ela suavemente. Eu te amo. Amo o homem que me mostrou que é possível mudar, que é possível ser vulnerável sem ser fraco. E lamento que meu passado tenha arruinado nosso futuro. Dito isso, ela desceu do iate e desapareceu na noite mediterrânea, deixando para trás apenas o eco de suas palavras e o anel de esmeralda que brilhava como uma lágrima verde sob as luzes do porto. Caio permaneceu no convés por horas depois que ela partiu, segurando o anel na palma da mão e sentindo como se tivesse acabado de experimentar a morte de algo belo que nunca soube que poderia existir. Pela primeira vez em sua vida, o homem que construíra um império baseado na aquisição e controle de tudo o que desejava, havia perdido a única coisa que realmente importava, e a perdera
não pelas maquinações de um concorrente ou pelos caprichos do mercado, mas pelos fantasmas de seu próprio passado e pelas consequências das decisões que tomara quando ainda acreditava que o poder era mais importante que o amor. Ao amanhecer, o Libertad ainda estava ancorado no porto, com Caio Mendes sentado sozinho no convés, olhando para um horizonte que não prometia mais aventuras, mas apenas o vazio infinito de um futuro sem a única mulher que conseguira torná-lo humano. Seu império ainda estava intacto, sua conta bancária ainda estava crescendo, seu poder ainda era absoluto. Mas, pela primeira vez em 35 anos, Caio Mendes chorou. Chorou por Miguel Herrera, a quem vira apenas como um obstáculo para suas ambições. Chorou por Cássia, que pagara o preço de suas decisões implacáveis. E chorou por si mesmo, pelo homem que fora e pelo homem que começara a se tornar, apenas para descobrir que era tarde demais para a redenção. O rei havia caído. E desta vez não havia reino no mundo que pudesse confortá-lo pelo que havia perdido. 3 meses depois daquela noite no Libertad, Caio Mendes estava irreconhecível. O homem que dominara as salas de reunião com sua presença imponente, agora caminhava pelas ruas de pedra de Daute Villa como um fantasma de si mesmo. Ele havia perdido peso. Seus ternos, perfeitamente ajustados, pendiam ligeiramente de seus ombros, e seus olhos, aqueles olhos que haviam intimidado concorrentes e seduzido mulheres em 3 continentes, agora tinham uma profundidade melancólica que falava de uma sabedoria dolorosa, mas necessária. Era meados de novembro, e a Ibiza turística havia desaparecido, deixando a ilha autêntica. Ruas tranquilas, onde os moradores locais retomavam seu ritmo natural. Mercados íntimos, onde se podia conversar sem gritar. Pôres do sol contemplativos, que não competiam com a música eletrônica das boates. Caio havia escolhido ficar. Ele havia cancelado reuniões em Nova York, delegado as operações diárias de seu império imobiliário à sua equipe de diretores, rejeitado convites para festas exclusivas em Saint-Tropez e Mônaco. Pela primeira vez em sua vida adulta, ele escolhera a solidão em vez do poder, a reflexão em vez da ação, a transformação pessoal em vez do acúmulo de riqueza. A vila que fora palco de festas hedonistas agora se tornara um refúgio monástico. Os quartos onde ele seduzira inúmeras mulheres estavam fechados. Ele vivia como um eremita no estúdio principal, cercado por livros que nunca tivera tempo de ler, pinturas que nunca tivera paciência para contemplar, e um silêncio que o aterrorizara no início, mas que agora aprendera a valorizar. Ele começara a escrever. Não contratos ou propostas de negócios, mas algo muito mais difícil. Uma carta de desculpas que ele nunca enviaria. Memórias de uma transformação que possivelmente ninguém leria. Reflexões sobre o custo humano do sucesso implacável que ele perseguira por décadas. Miguel Herrera, escrevera ele naquela manhã, era um homem honrado em um mundo que não recompensa a honra. Ele construiu sua empresa com as próprias mãos. Empregou famílias inteiras por gerações. Acreditava que os negócios podiam ser feitos com integridade e respeito mútuo. Eu vi tudo isso como fraqueza. Identifiquei sua honra como uma vulnerabilidade a ser explorada. Sua lealdade a seus funcionários como um fardo financeiro que eu poderia usar contra ele. Eu não o destruí porque ele era meu inimigo. Eu o destruí porque podia. E essa, talvez, seja a confissão mais terrível que um homem pode fazer, que arruinou uma vida por simples conveniência. A escrita se tornara sua forma de exorcizar demônios, mas também sua forma de manter uma conexão fantasmagórica com Cássia. Cada palavra que escrevia era uma conversa imaginária com ela, um pedido de desculpas silencioso pelo homem que ele fora, uma promessa de se tornar alguém digno do amor que ela lhe oferecera.
Seus dias agora tinham uma rotina simples, mas significativa. Ele acordava ao amanhecer e caminhava pelas trilhas do campo que cercavam sua vila, as mesmas trilhas onde vira Cássia pela primeira vez. Tomava um café da manhã frugal enquanto lia filosofia. Sêneca, Marco Aurélio, autores que falavam da verdadeira riqueza e do verdadeiro poder. Às tardes, trabalhava em projetos que nunca antes considerara. Havia estabelecido uma fundação para apoiar pequenas empresas familiares. Começara a financiar bolsas de estudo para jovens designers. Havia até, em um gesto que pareceria impossível meses antes, criado um fundo de compensação para as famílias afetadas por suas aquisições hostis do passado. Mas o projeto mais importante, aquele que levara 2 meses para ser concluído, era uma carta. Uma carta real. Não as reflexões privadas que escrevia em seu diário, mas uma comunicação oficial dirigida à viúva de Miguel Herrera. Prezada senhora Herrera, começara ele, após dezenas de rascunhos. Meu nome é Caio Mendes e sou o homem responsável pela destruição da empresa de seu marido. Sei que nenhum pedido de desculpas pode reparar o dano que causei. Nenhuma compensação pode devolver Miguel à sua família. Nenhum gesto pode apagar o sofrimento que minhas ações causaram. Mas escrevo esta carta porque acredito que os mortos merecem justiça, mesmo que tardia, e os vivos merecem a verdade, por mais dolorosa que seja. A carta continuava por 3 páginas, detalhando não apenas suas desculpas, mas também as ações concretas que ele havia tomado. A transferência de 2 milhões de euros para um fundo fiduciário para a educação dos netos de Miguel, a doação de uma de suas propriedades para se tornar um centro de treinamento para pequenos empresários, e algo que lhe custara mais do que o dinheiro. Uma declaração pública assumindo total responsabilidade pelas táticas antiéticas que usara contra a Construcciones Herrera. Levou 1 semana para encontrar a coragem de enviar a carta. A resposta chegou 2 semanas depois, em um envelope simples com o selo postal de Valência. Dentro, uma nota manuscrita em caligrafia trêmula. Senhor Mendes, Miguel sempre dizia que o verdadeiro arrependimento se mede em ações, não em palavras. Suas ações falam por você agora. Que encontre a paz que meu marido encontrou no final. Helena Herrera. Naquela noite, Caio chorou novamente. Mas desta vez, não eram lágrimas de autocomiseração, mas algo parecido com catarse. Helena Herrera lhe dera algo que ele não ousara esperar. Não o perdão, isso levaria tempo, se é que algum dia chegaria, mas o reconhecimento de que a mudança era possível, de que até as feridas mais profundas podiam começar a cicatrizar. Foi no dia seguinte que ele recebeu a notícia que mudaria tudo. Miranda, que mantivera um contato mínimo, mas profissional, durante esses meses, ligou para ele com uma informação que fez seu mundo se reorganizar mais uma vez. Cássia havia voltado para Ibiza. Ela estava trabalhando em um novo projeto, a reforma completa de uma fazenda histórica nas colinas de Santa Eulália, que estava sendo transformada em um centro de arte e terapia para mulheres que sofreram violência doméstica. É um trabalho pro bono, explicara Miranda. Ela diz que precisa fazer algo que realmente importe. Caio não pediu mais detalhes. Não perguntou o endereço exato. Não solicitou informações sobre o projeto. Em vez disso, fez algo que o Caio anterior consideraria impensável. Ele esperou. Esperou 1 semana, lutando contra cada instinto de controle e dominação que definira sua vida anterior. Esperou que o universo, ou o destino, ou simplesmente o acaso, criasse o momento certo. Esperou porque aprendera que as coisas mais importantes da vida não podiam ser adquiridas, conquistadas ou controladas. Só podiam ser recebidas com humildade quando se tornava digno de recebê-las. O reencontro aconteceu no lugar mais apropriado possível, os jardins da vila, exatamente quando as primeiras flores de inverno começavam a brotar entre os caules
aparentemente mortos do verão anterior. Era uma tarde de sábado, e Caio estava podando as plantas com as próprias mãos, uma atividade que no passado teria pago jardineiros para fazer. Quando ouviu passos familiares no caminho de cascalho, ele se virou lentamente, as mãos ainda sujas de terra, e a viu. Cássia também havia mudado. Ainda estava linda, isso era imutável, mas havia algo diferente em sua maneira de se mover. Uma serenidade que falava de batalhas internas vencidas e paz encontrada. Usava jeans simples e uma blusa de algodão branca, e seu cabelo estava preso em uma trança frouxa que o vento mediterrâneo movia suavemente. Não usava maquiagem, e seus olhos, aqueles olhos cor de mel que haviam assombrado seus sonhos por 3 meses, o olhavam com uma mistura de cautela e curiosidade. "Olá, Caio", disse ela simplesmente. "Olá, Cássia", respondeu ele sem se aproximar, respeitando o espaço de que ela pudesse precisar. Ficaram assim por um momento, estudando-se a uma distância segura, como 2 animais que aprenderam a ser cautelosos depois de se machucarem. "Miranda me disse que você tem estado diferente", comentou ela finalmente. "Tenho tentado me tornar alguém melhor", respondeu ele honestamente. "Não sei se consegui, mas tenho tentado." Cássia se aproximou alguns passos, o suficiente para ver as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, a nova magreza em seu rosto, as mãos que estavam genuinamente sujas de trabalhar no jardim. "Por quê?", perguntou ela. A pergunta tinha camadas e ambos sabiam disso. Por que ele mudara? Por que ficara em Ibiza? Por que estava trabalhando em um jardim quando poderia estar conquistando novos impérios? "Porque você me mostrou quem eu poderia ser", respondeu ele. "E porque percebi que o homem que eu era antes causou dor demais para continuar sendo ele." Cássia sentou-se em um banco de pedra entre as lavandas, e após um momento de hesitação, Caio sentou-se na extremidade oposta, mantendo uma distância respeitosa. "Minha mãe recebeu sua carta", disse ela suavemente. "Helena é sua mãe?", perguntou ele, embora a resposta fosse óbvia. "Sim, e ela também recebeu o cheque e a escritura da propriedade e a declaração pública que você fez no jornal." Caio esperava que ela acabasse descobrindo, mas ouvir a confirmação fez seu coração bater com algo parecido com pânico. "Eu não fiz isso para te impressionar", disse ele rapidamente. "Eu fiz porque era a coisa certa a fazer. Porque seu pai merecia justiça, mesmo que tardia." "Eu sei", respondeu Cássia. "Se você tivesse feito por mim, teria significado menos." Ficaram em silêncio, ouvindo o zumbido das abelhas que trabalhavam entre as flores de lavanda e o sussurro do vento mediterrâneo que trazia aromas de sal e grama seca. "Como está sua mãe?", perguntou Caio finalmente. "Melhor", respondeu Cássia. "Sua carta a libertou de algo. Por 2 anos ela carregou tanta raiva, tanta amargura. Quando leu suas desculpas, quando viu que você reconheceu plenamente o que fez, sem desculpas ou justificativas, foi como se ela finalmente pudesse se livrar do veneno que a estava consumindo. Fico feliz em ouvir isso. Ela também me disse outra coisa", continuou Cássia, virando-se para olhá-lo diretamente. "Ela me disse que meu pai sempre acreditou que as pessoas podiam mudar, que ninguém estava condenado para sempre por seus erros passados. Era uma das coisas que o tornava vulnerável nos negócios, mas também uma das coisas que o tornava sábio na vida." Caio sentiu como se algo se soltasse em seu peito, uma tensão que carregara por meses. "E você?", perguntou ele. "Você acredita que as pessoas podem mudar?" Cássia o estudou por um longo tempo, seus olhos percorrendo as novas linhas em seu rosto, a humildade em sua postura, as mãos de trabalho que antes só conheciam ternos caros e apertos de mão de poder. "Eu acho que você está mudando", disse ela finalmente. "A questão é, por quê? É porque você perdeu algo que queria ou porque finalmente entendeu algo que precisava entender?" Era a pergunta que ele vinha se fazendo há 3 meses. A pergunta que explorara em páginas e páginas de escrita introspectiva. "No começo", admitiu ele, "foi porque eu te perdi. Mas depois
Depois percebi que te perdi porque merecia te perder. Porque o homem que eu era não era digno do amor que você me ofereceu. Ele se levantou do banco e se ajoelhou no chão em frente às lavandas, não em uma posição de súplica, mas de trabalho humilde. Tenho aprendido a ser diferente, continuou ele, arrancando ervas daninhas com mãos cuidadosas. Não para te reconquistar, embora eu daria qualquer coisa por essa oportunidade, mas porque descobri que não podia mais viver sendo o homem que causou a morte do seu pai. Cássia o observava trabalhar, vendo a concentração genuína com que cuidava das plantas, a maneira como aprendera a encontrar propósito em coisas simples. O que você aprendeu? Perguntou ela suavemente. Caio sentou-se sobre os calcanhares, olhando-a com uma honestidade que teria sido impossível meses antes. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de controlar os outros, mas de controlar a si mesmo. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas no que você pode dar. Aprendi que o amor não é uma conquista, mas um presente que só pode ser recebido quando você se torna digno dele. As palavras pairaram no ar entre eles como uma oração, como uma confissão, como uma promessa. E aprendi, continuou ele, sua voz baixando para um sussurro, que algumas feridas que causamos nunca podem ser completamente curadas, mas que isso não significa que devemos parar de tentar curá-las. Cássia se levantou do banco e se aproximou dele, estendendo a mão para ajudá-lo a se levantar. Quando seus dedos se tocaram, ambos sentiram a mesma eletricidade de antes, mas agora temperada por algo mais profundo: compreensão, perdão, a possibilidade de um novo começo. Caio, disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Não posso prometer que podemos voltar ao que éramos. Aquele nós existiu entre pessoas diferentes em um tempo que não existe mais. Seu coração afundou, mas ele não se afastou. Mas, continuou ela com um pequeno sorriso que iluminou seu rosto como o amanhecer. Talvez possamos descobrir quem somos agora. Talvez possamos construir algo novo, algo melhor, algo baseado na verdade completa, em vez de fragmentos cuidadosamente editados de nós mesmos. Isso significa que você está disposta a tentar? Perguntou ele, mal ousando respirar. Significa que estou disposta a conhecer o homem em que você se tornou, respondeu ela, devagar, com cuidado, sem garantias, mas com esperança. Caio pegou as mãos dela entre as suas, essas mãos que haviam aprendido a trabalhar a terra, que haviam escrito desculpas sinceras, que haviam construído algo novo das ruínas do que fora antes. Eu te amo, disse ele, as palavras saindo como uma oração. Amo a mulher que você foi, forte o suficiente para me confrontar com a verdade. Te amei o suficiente para passar 3 meses aprendendo a ser digno de você. E vou te amar, não importa quanto tempo leve, ou se você decidir que eu sou o suficiente. Cássia se aproximou até que estivessem a centímetros de distância, até que pudesse ver seu reflexo nos olhos dele, transformados pelo sofrimento e pela sabedoria que ele ganhara de uma vez. Então vamos começar de novo, sussurrou ela. Olá, sou Cássia Herrera, designer, filha de Miguel Herrera, mulher que acredita em segundas chances para aqueles que as conquistaram honestamente. Olá, Cássia Herrera, respondeu ele, sua voz embargada pela emoção. Sou Caio Mendes, ex-predador corporativo, aprendiz de jardineiro, homem que está tentando fazer as pazes com seu passado para ter um futuro. Eles se beijaram então, mas não foi o beijo desesperado e apaixonado de antes. Foi suave, hesitante, cheio de promessas cuidadosas e esperanças frágeis. Foi o beijo de 2 pessoas que haviam sido destruídas e reconstruídas, que haviam aprendido que o verdadeiro amor não é uma conquista, mas uma colaboração. Quando se separaram, o sol do Mediterrâneo estava se pondo sobre as colinas de Ibiza,
pintando o céu com os mesmos tons de ouro e rosa que haviam testemunhado seu primeiro encontro meses antes. Mas agora, em vez de serem estranhos jogando jogos perigosos, eram duas pessoas reais embarcando na aventura mais difícil e bela de todas. Construir um amor baseado na verdade, forjado no perdão e sustentado pela esperança de que as pessoas podem realmente mudar quando estão dispostas a fazer o trabalho árduo de se transformar. Nos jardins da vila onde tudo havia começado, onde as flores renasciam a cada estação de caules aparentemente mortos, Caio Mendes e Cassia Herrera começaram seu próprio renascimento. Não como o CEO arrogante e a designer misteriosa que haviam sido, mas como o homem e a mulher que se tornaram. Imperfeitos, feridos, mas genuinamente capazes de amar e ser amados. O império de cristal havia caído, mas de suas ruínas surgira algo muito mais valioso. Dois corações humanos que aprenderam que a vulnerabilidade é a verdadeira força, que o perdão é o verdadeiro poder, e que o amor real, honesto, sem máscaras, é a única conquista que realmente vale a pena. E em uma ilha onde o sol se põe todos os dias sobre o Mediterrâneo para renascer a cada manhã mais brilhante do que antes, eles começaram a escrever uma nova história. Uma história de segundas chances, de redenção conquistada com esforço e da verdade eterna de que nunca é tarde demais para se tornar a pessoa que você estava destinado a ser.